Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. Environmental, Social, Governance. Os fatores ESG são cada vez mais valorizados pelos consumidores e pelos investidores. Fale com a Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos, obrigada por nos acompanharem em mais um dia do ESG Summit. Hoje é um prazer ter aqui comigo Marta Porto, consultora, e Guilherme Souza Silva, gerente executivo de ESG na Dexco. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou começar perguntando para a Marta. Marta, a agenda ESG é uma grande oportunidade para as empresas reposicionarem suas marcas, se comunicarem melhor com os clientes, mas como fazer isso de forma genuína, pensando nos seus pontos materiais, onde as empresas realmente podem fazer a diferença? Pois então, Renata, Guilherme, obrigada por essa conversa. Primeiro ponto, eu acho que a marca ela vai se reposicionando, e aí a capacidade das empresas de também reposicionarem a sua comunicação com os consumidores, ela parte de um trabalho de mudança de cultura genuína dentro desse corpo, né? E o ESG, ele ajuda a acelerar essa mudança cultural. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O reposicionamento ele vem a partir de uma maior conscientização e de um trabalho de mudança no processo decisório, que passa a considerar temas que são fundamentais para a sociedade, como é a questão como as questões ambientais, as questões sociais e o que é necessário fazer em termos de mudança de governança para enfrentar esses problemas. E aí eu acredito que a comunicação ela passa a ser uma consequência de uma mudança cultural. Você sai de uma comunicação performativa ou de uma comunicação institucional que divulga apenas, né, as ações da empresa e passa para uma comunicação com caráter mais comprometido de posicionamento, que enfrenta os problemas e os desafios que aquela sociedade se coloca. Então, acho que o primeiro passo para que ela seja genuína é ela estar sempre acompanhada de uma mudança cultural de fundo no processo decisório. Obrigada, Marta. E Guilherme, a Dexco é uma empresa com mais de 60 anos, uma empresa que sempre fez bastante coisa, mas o crescimento da pauta ESG mostra que sempre dá para fazer mais. Qual o desafio para colocar ESG na agenda da empresa, na agenda do dia a dia das pessoas, de todas as decisões? Ótimo, bom. Obrigado aqui, Renata e Guilherme, pelo convite. Prazer estar com você aqui, Marta Porto. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Bom, acho que o principal aqui é colocar... Esse é um tema que ele anda muito forte nas empresas quando ele vira uma agenda do CEO ou do conselho de administração da empresa. Então, assim, não tem muita escapatória de que para você fazer com que essa agenda de fato ela ande na empresa, de fato ela
de fato, ela ganha em grandes proporções, ela tem que estar na agenda do CEO, ela tem que estar na agenda do comitê executivo da companhia, ele tem que estar na agenda do conselho de administração da empresa. Esse é o primeiro passo e fundamental. E outro ponto importante, que eu acho que a Marta comentou bem também, é a materialidade. Eu acho que assim, a gente tem que trabalhar a materialidade das empresas. As empresas têm que fazer um estudo aprofundado do que é material para ela e a partir daí criar uma agenda ESG em torno do que é material para ela. Né? Eu acho que o tema ESG ele é muito amplo, né? E muitas vezes a gente se perde na amplitude do tema. Então é muito importante focar, olhar o que é material e construir uma agenda, né, construir uma agenda ESG através dessa materialidade, né, como pano de fundo, né, de todas as ações que a empresa deveria tomar. Mas, de novo, volto a reforçar aqui, tem que ser uma agenda do CEO e uma agenda do comitê executivo e do conselho de administração da empresa. É fundamental para poder esse tema andar de uma forma permear na organização para todos os colaboradores. Né? Acho que senão ele acaba sendo barrado ali e trabalhando na parte corporativa apenas. Legal, obrigada, Guilherme. E Marta, você é consultora, é especialista em cultura organizacional também. Pegando esse gancho na resposta do Guilherme, como que você vê as lideranças se empenhando para avançar nessa agenda dentro das empresas? Bom, eu acho que como o Guilherme colocou, a questão da liderança ela é fundamental. Se você não tem na liderança da empresa, né, aquela motivação e aquela inspiração para se envolver com uma agenda de transformação, como a que o ESG propõe, dificilmente essa agenda vai caminhar no nível de velocidade que é necessário para que ela se torne uma realidade. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, a liderança em qualquer organização, não só nas corporações, ela é fundamental porque ela define, ela parte de uma visão de mundo e ela é capaz de engajar as pessoas nessa visão. Como o ESG propõe uma plataforma que ela é transformativa, uma plataforma de colaborar, de contribuir para que a realidade que se vive melhore, né? Você tem aí desafios que são muito concretos, é absolutamente necessário você ter essas lideranças não só engajadas, mas preparadas. Então, com melhor conteúdos, com uma capacidade de conhecimento amplo, com uma capacidade de escuta ampla também, né? E aí com aquela liderança que implica rever algumas políticas. Então, as políticas de recursos humanos, as políticas da área de suprimentos, aquela materialidade do dia a dia das empresas que vão conduzir a esse processo de mudança que essa agenda propõe, convida as pessoas a caminharem juntos, né? Então, a liderança nesse ponto ela é fundamental e é uma liderança que está o tempo inteiro se aperfeiçoando, né? Está o tempo inteiro sendo formada num conjunto de conteúdos, de situações, de experiências que fazem com que ela esteja conectada com esses desafios. Eu acho que isso é que leva o ESG a ter o papel de governança, né, o eixo da governança como um dos fundamentos para que essa agenda avance. Obrigada, Marta. Guilherme, quando a gente pensa nos grandes problemas sociais do Brasil, acho que assim, são muitos, mas acho que dá para a gente pensar que saúde, educação e moradia são provavelmente os 3 maiores problemas que a gente tem. Quando a gente pensa em moradia, tem tudo a ver com a Dexco, né? E eu sou fã de empresas de impacto, que acho que quando o setor privado consegue escalar soluções a um custo baixo, às vezes os problemas deixam de ser problemas. Como que você vê a inovação, essas novas empresas de impacto, trabalhando no segmento de moradia e quais as soluções que você tem visto? Como você tem visto essa questão? Ótima pergunta, Renata. Acho que o primeiro ponto, né, acho que o S ali é um grande alicerce do ESG, né, e acho que a pandemia, né, infelizmente, ele aflorou a necessidade das empresas de trabalharem melhor o S externo. Né? A gente tem visto muitas empresas trabalhando no S interno, na questão de diversidade, inclusão, né, mas o S externo, que é a relação com a sociedade, comunidade, os clientes, consumidores, acho que tem um grande passo a ser dado. E quando você fala em inovação, né, social, que eu acho que é um tema muito importante, você falou tudo muito bem, né? Acho que educação e saúde sempre teve na pauta das grandes empresas também quando ela pensa no social, né? E moradia está entrando agora
né, como uma pauta importante. Acho que, sem dúvida, dos três, seriam as três maiores necessidades que a gente deveria estar investindo hoje como nação, né, e as empresas têm um papel super importante aí. Né, e quando você olha para essa questão, acho que projetos de impacto de moradias, a gente tem visto várias iniciativas muito bacanas. Né? Tem o House Impact, por exemplo, é uma iniciativa muito bacana que está trabalhando inovação social, melhorias aí na questão da moradia. Tem um projeto que eu sou fã, que é o Soma, né? que é um projeto aí feito a 4 mãos entre ONGs, iniciativa privada, fundos de investimento, né? Que foi basicamente um investimento no qual algumas empresas como Gerdau, Dexco, Votorantim, Movida, né, compraram um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, né, para ajudar a financiar uma moradia popular, né, uma moradia digna, que a gente chama assim, né, um projeto de que o aluguel dessa moradia é um aluguel mais baixo do que seria um aluguel normal. Né? Então, o Soma é uma prova que você pode ter várias iniciativas de impacto com retorno, né, que é importante. Né? Isso não é uma doação, isso é um investimento de impacto, né, que não vai só impactar quem está morando lá, mas todo o entorno desse projeto, e de forma, num outro patamar, ela vai voltar para as empresas como colaboradores melhores, colaboradores com uma saúde melhor, com uma vida melhor, que vai impactar positivamente ela também. Então existem vários projetos e iniciativas bacanas, o Soma é só uma delas, né, que você pode fazer inovação social dentro das empresas, né, com impacto na sociedade como um todo. Legal, obrigada, Guilherme. E Marta, você falou sobre comunicação. A verdade é que assim, várias empresas elas comunicam muito bem a sua agenda ESG, mas quando a gente está diante de graves problemas ambientais ou sociais, a gente acaba tendo alguma omissão em vários casos, né? Como que você vê isso? Como que você vê o risco dessa omissão para as empresas? Bom, Renato, acho que essa é uma das perguntas mais relevantes. Existe aquilo que a gente chama de o que é uma comunicação pro forma, uma comunicação performativa que tenta buscar ali, construir uma ação muito na onda, na moda, e aquela comunicação que já faz parte de uma maturidade institucional daquela empresa, né, daquele conjunto de marcas. Então, o que é fundamental é que isso é algo indissociável. A sociedade é uma coisa que eu sempre falo assim, para os clientes, é a sociedade que define as causas, não é a empresa. Né? A empresa é um corpo que integra esse conjunto de agentes sociais que, de alguma maneira, pode ou não intervir para a melhoria daquela realidade a partir dessas causas que a sociedade define a cada tempo. Então, hoje, a gente tem muita clareza de qual é a agenda. O ESG, de alguma maneira, ele tenta dar uma organizada nisso em termos de atuação corporativa. Mas, pegando o Brasil como exemplo, né, o Brasil é um país cuja as políticas atuais ambientais, elas são políticas que não colaboram para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, se eu estou comprometido com uma agenda que é uma agenda que busca mitigar os efeitos das mudanças climáticas, colaborar com aquilo que o painel intergovernamental de mudanças climáticas vem sinalizando há muito tempo, é absolutamente fundamental que se busque um posicionamento público diante dessas políticas. Então, isso vem na maneira de exercer advocacy no Congresso Nacional, para que as pautas que, de alguma maneira, fragilizam as políticas ambientais possam ser enfrentadas. Isso significa que as empresas, e a gente tem alguns exemplos no Brasil, como a Coalizão Ambiental, sejam pauta permanente de entrevistas, de manifestações dos CEOs e das principais lideranças das corporações. Então, me parece que é essa comunicação que dá lastro para as ações e projetos que as empresas eventualmente executam. Então, é fundamental a gente entender que o que muda em escala é a política. A política é o que muda em escala. Então, não reagir a políticas ruins não é um bom negócio. Esse é o primeiro ponto. O segundo
eu acho que é acompanhar um pouco o que as novas gerações vêm sinalizando em várias pesquisas. Eu vou pegar uma recente, que é a pesquisa do Spotify, é uma pesquisa que chama Cultural Next, que avaliou jovens millennials e da geração Z em mais de 18 países, aí são países muito diferentes, Tailândia, Malásia, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, são vários, que mostram que claramente o resultado final dessa pesquisa é que os jovens dizem que as marcas precisam mostrar atitudes que deixem claro que elas estão dispostas a perder lucros e clientes pelo que elas acreditam. E isso tem 4 itens, né? Assim, o que os jovens dizem é que as marcas precisam admitir erros quando elas erram, ter diversidade nos cargos de liderança, incluir quem ficou historicamente para trás e saber fazer declarações claras e doações em dinheiro que mostrem a objetividade dos compromissos que elas alegam ter. Então, essa ideia de que as declarações acompanhadas de doações, o Guilherme acabou de dar o exemplo do Soma, é um fundamento para que a comunicação de ações específicas ou fragmentadas não fique descolada daquilo que é um desafio concreto, né? A sociedade tem um desafio concreto e ela se movimenta melhor ou pior em torno desses desafios. Isso é evidenciado por políticas, por programas, enfim, por várias iniciativas. Então, eu diria que hoje o custo de não se posicionar é muito grande. Legal, obrigada, Marta. E, Guilherme, a Marta ela mencionou mudanças climáticas quando ela estava falando, e a verdade é que eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração, o combate às mudanças climáticas. Isso vai mudar muito o panorama dos negócios. Quando a gente olha para a Dexco, que é uma empresa que tem florestas, alguém pode falar, a empresa está mais confortável porque já captura carbono, né? Mas acho que assim, essa é só uma parte da agenda, né? Tem também logística reversa, tratamento de resíduos, até a questão de precificação do carbono. Como que você vê essa agenda das mudanças climáticas mudando o panorama de negócios? Talvez até o Brasil esteja um pouco mais atrasado que outras regiões do mundo, mas a gente vê que o setor privado já percebeu que essa é a grande mudança e já está se mexendo. Sem dúvida. Eu acho que os riscos climáticos deveria ser um ponto de super atenção em todas as empresas, né? Porque isso aqui vai mudar de forma significativa a relação dos negócios das empresas, né? Então, vamos dar o exemplo da Dexco, né? Então, a Dexco, riscos climáticos afetam a Dexco, sim. Vamos dar um exemplo real, né? Nós temos florestas, então, assim, de acordo com como for a questão pluvial nas regiões que nós temos florestas, vai impactar positivamente ou negativamente as nossas florestas. Então, quando eu vou fazer uma expansão florestal, por exemplo, eu tenho que olhar as questões climáticas. Onde que eu vou fazer a minha expansão florestal? Numa região que enfim, está com uma capacidade pluvial muito melhor do que outra. Então, assim, a partir daí você vai tomar decisões futuras pensando em riscos climáticos e decisões atuais pensando em riscos climáticos. Então, a Dexco já é uma signatária do TCFD, então a gente já trabalha isso muito fortemente, isso é uma pauta que está dentro do Comitê de Sustentabilidade da Dexco, a gente está levando isso para o Conselho de Administração, para o Comitê Executivo. Então, assim, monitoramento das questões climáticas é super relevante. Você citou dentro das questões climáticas outros temas muito importantes, como a questão do carbono, né? Então, assim, a precificação do carbono é um tema que está aflorado aí, então temos várias empresas se movimentando para essa pauta, uma pauta muito importante e que vai mudar a dinâmica de relações entre as empresas. Então, isso é um ponto de atenção. A questão de tratamento de ETE, né? Então tratamento de resíduos efluentes, muito importante. Então, pessoal, não deixe de olhar para essa questão, uma questão muito importante para as empresas. Tem que olhar com atenção e com lupa nesse assunto também. Logística reversa, acho que é um ponto bacana também que você falou. A gente, fazendo uma coisa interna nossa, a gente fez desde o ano passado, a gente começou a fazer logística reversa em todos os estados, né? Hoje tem uma questão de obrigatoriedade de logística reversa de embalagens, né, em alguns estados, de fazer 22% dessa logística reversa de embalagens. A Dexco esse ano já vai fazer 100% da logística reversa de todas as suas embalagens, já dando um passo além, pensando assim, qual que vai ser uma tendência do futuro. Somos obrigados a fazer isso por lei hoje? Não. Hoje são em alguns estados 22%, a gente está dando um passo maior, né, de novo, pensando nas questões climáticas, nas questões de resíduos, na questão de economia circular, que é um ponto muito importante. Acho que economia circular vai ser um outro tema aí que a gente vai estar falando em breve de uma forma muito recorrente, né? Porque, de novo, né, o que é descarte de um pode ser
e resíduo de um pode ser matéria-prima para outro, a questão da logística de embalagem, logística reversa de produtos. Então tem várias coisas aqui que são temas muito importantes que deverão ser tratados aí nos próximos meses e anos aí pela frente. Legal. Não, eu concordo. Acho que a economia circular o mundo inteiro ainda está engatinhando nessa questão, né? Tem uma oportunidade gigante para as empresas, né? Eu concordo também que vai ser o grande tema Sem dúvida. dos próximos anos. E, Marta, o Guilherme citou em uma das respostas dele a questão do S externo, né? Do S para a sociedade. E além de consultora, você também é crítica, você assim, tem um grande conhecimento sobre cultura. E quando a gente pensa na Lei Rouanet, no investimento em cultura no Brasil, minha impressão é que a Lei Rouanet ela incentivou muitos investimentos que provavelmente não aconteceriam se não fosse a Lei Rouanet. E a gente viu várias empresas investindo ao longo das últimas décadas, mas com o crescimento da pauta ESG, como você vê as empresas pensando essa questão hoje? Elas conseguem enxergar que esse investimento também traz um benefício para a sociedade? Conseguem direcionar o investimento em Lei Rouanet para projetos que tenham a ver também com o negócio da empresa? Então, Renata, ótima pergunta. Primeiro, eu acho que a tendência dos próximos anos vai ser ter um investimento mais estratégico e menos tático. A Lei Rouanet, né, nesses últimos 30 anos, ela construiu uma cultura de investimento que é importante, ou seja, arte e iniciativas culturais fazem parte de um portfólio de investimento social. Então, de fato, é um legado que a lei traz, não só a Rouanet, mas as leis de ICMS, especialmente, né? Você pegar o PROAC em São Paulo, um volume muito grande de investimentos que, com certeza, projetos artísticos não teriam sem ter esse incentivo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas eu acredito que vai haver uma maturidade maior em torno de como investir os seus recursos no campo cultural. Eu vou dar um exemplo. O mundo caminha, toda a discussão sobre o trabalho, ele caminha para ter, no Brasil, um exemplo, né, um campo enorme de inovação produtiva que se apresenta como um enorme desafio. Então, como que as empresas podem investir no campo científico, no campo da pesquisa de base, no campo da pesquisa de base tecnológica, na inovação produtiva que vem das áreas que têm relação com a economia criativa, e aí dentro dessas áreas, obviamente, os setores artísticos e os setores culturais, patrimônio, restauração, tudo que envolve esse sistema são fundamentais, porque são áreas que eventualmente não vão ser tão facilmente substituídas, né, pelo trabalho de base tecnológica e que o Brasil tem em abundância. Então, eu diria que esse investimento ele vai talvez estar mais preocupado em, de alguma forma, navegar nas áreas onde as empresas têm uma ação material, mas, ao mesmo tempo, enxergando de uma maneira mais estratégica e menos tática. Então, é preciso ter um grande esforço no Brasil de inovação produtiva. É preciso incluir uma massa muito grande de pessoas que têm uma educação e uma formação deficitária. Então, de que maneira que as áreas culturais colaboram e contribuem para isso, né? Eu posso dar um exemplo bem claro, que é o novo ensino médio. O novo ensino médio brasileiro, ele propõe o maior volume de investimento na área de educação profissional. O problema é que tipo de profissões que estão sendo oferecidas para os jovens hoje. Então, isso precisa de uma renovação grande. Ao mesmo tempo, você tem um enorme ecossistema de cultura, museus, bibliotecas, instituições privadas muito grandes que poderiam oferecer de uma forma permanente uma formação, um aperfeiçoamento profissional em áreas que são de fácil agregação pelo mercado de entretenimento, por exemplo. Então, a gente tem aí uma oportunidade grande de cruzar os investimentos que são subsidiados, esses investimentos que são via incentivos fiscais, com alguns desafios produtivos que o país tem
não nos próximos anos, mas que já são evidentes, né? No caso da moradia, o Guilherme colocou, você poder incluir designers, arquitetos, compra de obras comissionadas, enfim, você tem um conjunto de possibilidades de participação de segmentos que são do campo da economia criativa, que poderiam, de alguma maneira, contribuir muito claramente com a melhoria desses indicadores nas áreas. Então, eu acredito que olhar isso do ponto de vista estratégico vai ser um caminho que vai demonstrar um pouco mais de maturidade das empresas do que pensar o investimento via incentivos fiscais apenas como marketing ou como melhora de posicionamento de marca. Legal. Ótimo, eu queria pegar o gancho aqui das palavras da Marta para falar que a gente mudou muito essa questão de como a gente lidar com os projetos incentivados dentro da Dexco. Anteriormente a gente recebia alguns projetos, analisava, via se encaixava numa lei da cultura, lei do idoso, lei da criança e adolescente, lei do esporte e, enfim, encaixando a gente fazia lá os projetos. Agora a gente mudou, a gente tem uma plataforma grande que a gente faz uma curadoria dos projetos, né, linkando onde a gente tem as plantas, na cidade onde tem as plantas, né, então pensando em impactar as comunidades ao redor das nossas plantas. Né, 2, olhando a materialidade da Dexco, então procurando projetos que tenham a ver com moradia, tem a ver com educação ambiental, por exemplo. Né, então tentando linkar, né, esses projetos à materialidade da Dexco, né, e de forma com que você consiga de impactar muito melhor. Né, então você sai de uma atividade, vamos dizer assim, reativa, né, para uma atividade proativa, seleção de projetos, ir atrás de bons projetos, né, ter uma curadoria muito mais intensa, né, de novo, né, não fazendo por fazer, como a Marta falou no passado, né, mas para a gente poder, de fato, ver como a gente consegue impactar. Né, um projeto de longo prazo que você consiga fazer, você vai impactar toda uma comunidade. Né? A gente tem um projeto maravilhoso no Campo de Santo Agostinho, uma lei do esporte, por exemplo, que vai impactar lá 500 crianças jovens e adolescentes, né, numa região de IDH muito baixo no Brasil, por exemplo. Né? Então você consegue linkar bons projetos, né, com boas causas e com bons impactos. Né? E de novo, são leis muito importantes, que possivelmente esses projetos não aconteceriam se não tivesse. Exatamente. Né? Então, assim, teve um tempo aí que a gente falou de uma demonização da questão da lei da cultura e tal. Tem suas exceções, projetos mal feitos, com uso indevido, mas em todos os lugares a gente viu isso. Né? Acho que não é uma questão da lei. A lei é boa, ela incentiva a cultura e, de novo, um país sem cultura é um país sem alma. Né? A gente tem que ter um incentivo à cultura, a gente ainda tem um incentivo muito baixo à cultura no Brasil hoje. Né? Eu acho que a gente tem que dar um passo além, e acho que a lei da Rouanet, e se as empresas conseguirem se conscientizar e não fazer por fazer, em vez de eu pagar 1 milhão de imposto, eu faço um projeto. Não é só isso, né? É acompanhar o projeto, ver como que ele está indo. Então, assim, tem grandes impactos que a gente pode ver através dessa lei da cultura, lei Rouanet, lei do esporte, enfim, todas as leis de incentivo, PROAC, que a Marta falou em São Paulo também. Tem projetos maravilhosos. E de alguma forma, assim, melhorar a comunidade onde vocês estão e linkar isso ao seu negócio também, não é? Assim, você super, né? ajuda a levar as agendas que são importantes para a empresa, que são importantes para a comunidade, formar pessoas que podem ser melhores colaboradores no amanhã, melhores clientes. Então, acho que tem tudo a ver também com a estratégia da empresa, pensar bem esses projetos. Claro, a formação de jovens, né? Então, esse jovem hoje, ele é um futuro colaborador no amanhã. Né? Uma família com uma moradia mais digna, ela vai dormir melhor, vai ficar menos doente, ela vai ter menos absenteísmo. Então, tudo isso volta para a empresa. Né? Então, assim, acho que a gente tem que ver o ESG de uma forma muito mais ampla do que só investimentos, gastos, enfim. Acho que a gente está ampliando um pouco essa agenda, que é super importante. Legal, legal. E, Marta, você fala bastante também sobre diplomacia pública. Eu fico muito com a impressão que diplomacia pública e ESG tem uma ligação forte. Como que você acha que a diplomacia pública pode evoluir no Brasil? Renata, esse é um ponto aí que é um desafio gigantesco, né? O que é diplomacia pública, primeiro, né? A diplomacia pública é a forma como um país elege de construir não só um conjunto de crenças, mas a forma como ele escolhe levar isso nas suas relações internacionais, nas relações de cooperação e também junto à sociedade como um todo. Então, eu diria assim que é uma maneira de você construir mediação permanentemente usando a comunicação
como o seu principal vetor de disciplina científica, vamos falar assim, né? Então, a diplomacia pública, ela é uma disciplina nos Estados Unidos, então você tem lá a forma como você, dando um exemplo rápido para simplificar, quando você fala da votação da Suprema Corte Americana legitimando o casamento homoafetivo, tá? A maneira como Barack Obama escolheu fazer essa comunicação, Love's Win, né, é fruto de uma disciplina de diplomacia pública, ou seja, é uma expressão que ajuda a sociedade a se sentir toda incluída naquele processo, ou seja, isso não é algo só relacionado a um segmento da sociedade, mas isso é uma maneira pela qual toda a sociedade ganha. Então, essas expressões, elas são fruto de uma maturidade de pesquisa, de análise, enfim, de interpretação sobre como que você conduz a comunicação. Eu acho que, assim, no Brasil a gente está ainda a uma distância muito grande disso, a gente ainda faz muita comunicação institucional e a gente precisa caminhar para uma comunicação mais comprometida com aquilo que, de fato, a sociedade precisa. Então, a gente está num campo agora, um exemplo, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, altamente polarizado. De que maneira a comunicação profissional contribui para fazer com que a sociedade amadureça suas questões e consiga se expressar de uma maneira menos violenta, menos agressiva, né? Então, evidente que a agenda ESG ela tem uma relação com isso, ela guarda uma relação com isso, né? Na medida que as empresas podem amadurecer as suas iniciativas, atuarem de forma mais estratégica e entenderem a comunicação não como meio de comunicações, mas como um pilar desse processo. Então, um pilar desse processo também é saber se comunicar com a sociedade, também é traduzir esses desafios de uma maneira efetiva e de uma maneira que acolha a diversidade de uma sociedade e estágios diferentes de compreensão sobre a realidade. Então, acho que tem também a diplomacia em todos os sentidos, né? Eu fui funcionário do Sistema ONU há muito tempo, eu acho que em todos os sentidos é a maneira como você compreende generosamente que a sociedade tem níveis diferenciados de conhecimento, tem níveis diferenciados de educação, tem níveis diferenciados de interpretação e de visão. E como é que eu, de uma maneira muito clara, e eu digo que isso é uma forma científica, porque tem literatura para isso, organizo isso, esse racional comum, sem abrir mão das causas, mas esse racional comum, para poder dialogar com essa diversidade. Então, acho que isso é algo que é um grande desafio para nós. Pessoalmente, me apresenta como um desafio muito concreto, né? Assim, como é que a gente vai construir esse racional comum com a comunicação sendo um alicerce dessa agenda e não só um penduricalho que divulga iniciativas. Ela está no cerne dessa transformação cultural. Obrigada, Marta. E, Guilherme, no seu histórico você também foi responsável pela área de relações com investidores. E, na minha opinião, eu vejo o mercado financeiro como um impulsionador dessa agenda ESG. Acho que um dos fatores que essa agenda acelerou muito nos últimos anos foi também por pressão dos investidores. E eu vejo isso pelo lado bom, que bom que acelerou a agenda. Acho que tem muita gente que critica, que acha que isso está sendo feito de maneira rápida, superficial, que abre espaço para greenwashing. Como você vê isso? Você acha que foi acelerado? E se foi acelerado e eventuais erros aconteceram no caminho, você vê investidores e empresas tentando corrigir esses erros? Bom, ótimo ponto aqui, Renata. Acho que o primeiro ponto, acho que sim, o mercado financeiro, através dos fundos de investimentos, principalmente europeus lá atrás, foram grandes impulsionadores dessa ESG, né? Eu falo que a gente teve um fundo que, se não me engano, em 2017, 2018, antes dele virar um investidor da Dexco, ele fez 18 reuniões, 12 reuniões falando de sustentabilidade social, governança e 6 do financeiro, né? Ele foi o maior acionista da Dexco durante muito tempo, então ele foi ele gastou 2/3 do tempo dele falando da agenda ESG, era um investidor europeu baseado em Londres,
né? E, de novo, acho que entre acertos, erros e acertos, acho que o saldo é muito positivo, né? Acho que o primeiro ponto é positivo. Tiveram erros durante o processo? Com certeza. Tiveram exageros? Sim, tiveram exageros. Andamos rápido demais em alguns temas? Andamos rápido demais em alguns temas. Mas é melhor a gente andar, essa magenta que ela tem que ser impulsionada, né? Eu prefiro errar para mais do que para menos. Então, acho que assim, de uma forma geral, eu acho que o saldo é bem positivo. Sim, muitas empresas usaram isso como a Marta falou, como uma comunicação não genuína, né? E aí isso vai lá na frente vai impactar, porque quando perceber que isso não era genuíno, o efeito positivo que teve o negativo vai ser muito maior do que esse efeito positivo que teve, né? Mas acho que a maioria das empresas entenderam a importância da agenda. O que eu acho que elas têm dificuldade muitas vezes é de como liderar essa agenda, de como conduzir essa agenda dentro das organizações. E aí eu acho que acho que tem que ser um esforço coletivo, né? Troca de opiniões. Então eu estou sempre trocando ideias com os meus concorrentes, com outras empresas do setor, de outros setores, maiores que a Dex, com menores que a Dex. A gente tem que trocar informações. Legal. Eu acho que assim, não tem um checklist. Você falar assim, quero seguir ESG, preenche esses 10 checklists. Não tem. Né? Não tem. Isso torna o tema mais complexo ainda. Né? Então por isso que assim, as interações, trocas, né? Acho que assim, o ESG ele já leva isso na sua essência. Então as empresas têm que olhar isso e falar, putz, como que eu vou trabalhar de forma colaborativa uma com as outras para todo mundo melhorar, né? E com isso vai ter um impacto geral na sociedade como um todo e no país como um todo. Então é assim que eu acredito. Legal. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Marta. Obrigada a todos que estavam aqui assistindo esse painel. Acho que é super importante escutar as opiniões do Guilherme e da Marta. E agora o próximo painel vai ser sobre desafios e oportunidades na economia do baixo carbono. Muito obrigada a todos.